Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Graça e paz, povo de Deus, como é bom ter vocês conosco aqui para mais um dos nossos encontros semanais aqui do nosso canal Teolosofando, transformando vidas através do conhecimento. Sou o pastor Éder Santos e estou muito honrado em tê-los conosco para mais uma das nossas aulas, para mais um dos nossos encontros. E eu gostaria de lhe fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, aproveite, se inscreva, ative as notificações para que você possa receber aí os próximos vídeos, possa ser notificado e compartilhe o link das nossas aulas lá no grupo da sua igreja, grupo do WhatsApp, da sua família. Compartilhe e diga que existe algo bom acontecendo aí no YouTube, tá? Nossas aulas são disponibilizadas de forma gratuita e a única coisa que nós pedimos é que vocês nos ajudem se inscrevendo e compartilhando os links para que mais pessoas possam ser alcançadas por estas aulas que estão aqui sendo disponibilizadas. Bem, nós estamos no nosso terceiro encontro, tá? O tema é a doutrina de Deus. Deus se revelou, tá? E nesse processo de autorrevelação, ele também se permitiu ser conhecido através dos seus nomes. Aí é sobre isso que nós iremos falar nesta aula, nesta videoaula. Os nomes de Deus na Bíblia Sagrada. Bem, nós temos alguns objetivos dos quais eu gostaria de lhes apresentar. Primeiramente, é conhecer as principais implicações teológicas dos nomes de Deus e as suas relações com as doutrinas bíblicas defendidas pela Igreja de Cristo, pela Igreja do Senhor. E o nosso segundo objetivo é aperfeiçoar o vocabulário teológico sobre teontologia em diálogo com a realidade contemporânea. O que é ou o que significa, qual o conceito de teontologia? Pois bem, teontologia é a disciplina específica da teologia sistemática que se ocupa do estudo da pessoa de Deus Pai, estuda sua existência, seus atributos, sua personalidade juntamente com seus propósitos e ações no mundo. Em suma, teontologia estuda a revelação do ser de Deus a partir da fonte. Lá na nossa primeira aula, nós apresentamos o conceito dos gregos antigos sobre isso. Sócrates dizia: conheça-te a ti, e então conhecerás a revelação dos deuses, tá? Mas a teologia, ela parte do caminho inverso, tá? Se para Sócrates o conhecimento sobre o divino, sobre o transcendente, partia do conhecimento do homem, na teologia nós partimos através da fonte. E esta fonte é Deus, pois ele se revelou e o seu desejo é ser conhecido. Então, para a teologia, primeiramente nós precisamos conhecer esta revelação, a revelação de Deus, e então conheceremos de fato quem é o homem. Quem é o homem? De forma introdutória, eu gostaria de ler com vocês o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 7. É um dos mandamentos, tá? E o texto diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deus se revelou e se revelou também através do seu nome. E um dos mandamentos é justamente este cuidado que nós devemos ter com relação a esta revelação de Deus através dos seus nomes. E os nomes de Deus não são apenas um apelativo e nem simplesmente uma identificação pessoal. Eles estão inerentes à sua natureza, eles revelam as suas obras e os seus atributos. Então, é fundamental conhecermos também
esta revelação de Deus à raça humana através dos seus nomes, pois eles estão aí ligados, né, à sua revelação, estão ligados aos seus atributos e algumas características dos atributos divinos. Olha só, o pastor Roberto Chagas vai dizer assim, nos tempos bíblicos, né, nós vamos falar agora de forma específica com relação a alguns nomes, nos tempos bíblicos, porém dar nomes era uma ocasião de considerável relevância. O nome era uma expressão do caráter, natureza ou futuro do indivíduo, né, ou uma declaração do que se esperava de quem o recebeu. Ou seja, naquele contexto antigo, principalmente o contexto judaico, dar nome era algo muito relevante para aquela cultura, principalmente para as famílias. Existia toda uma expectativa com relação ao nome, tinha toda uma proposta, tinha toda uma cerimônia cultural naquele contexto ali. Então, os nomes eram relevantes, eram importantes. E o que nós vamos ver a partir de agora é o estudo de 3 nomes específicos que encontra-se no livro de Gênesis. Nós estamos trilhando um caminho para compreendermos esta revelação de Deus para a raça humana através dos seus nomes. Olha só, você sabe o que significa o nome Isaac? Isaac significa riso. Gênesis 17, o texto diz assim, tome aí o seu material de estudo, sua Bíblia, seu caderno, faça aí as suas anotações. Diz o texto, então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Então, quando Abraão recebe a promessa, na realidade, o anjo do Senhor está ali reforçando a memória de Abraão com relação à promessa. Abraão riu. Agora, observe o capítulo 21, versículo de número 6. O texto diz assim, e disse Sara, Deus me tem feito riso, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E este é o significado do nome de Isaque, riso, porque Isaque trouxe muita alegria a Abraão, a Sara e sua família. Agora vejamos o nome de Esaú. O que significa Esaú? Gênesis 25 traz o significado do seu nome. Acompanhe comigo a leitura do texto. Gênesis 25 diz assim, e saiu o primeiro, ou seja, e nasceu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso se chamou o seu nome Esaú, porque ele era cabeludo. Então, o significado do nome de Esaú é cabeludo, pois ele tinha 2 características específicas. Ele era ruivo e também nasceu bem peludo, bem cabeludo, por isso recebeu o nome de Esaú. E você sabe o significado do nome de Jacó? Durante muitos anos, muito tempo na história, tanto judaica quanto na história da igreja, existia uma discussão sobre o nome de Jacó. E muitos dos estudiosos teóricos apontam que Jacó, o nome Jacó, significa usurpador, né? Aquele que rouba, aquele que traz consigo até mesmo, em alguns casos, uma maldição, mas não é a proposta do nome de Jacó. Jacó significa aquele que agarra. Olha o texto, no capítulo 25, versículo 26 de Gênesis, o texto diz assim, e depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. O nome Jacó significa aquele que
Agar. Então, conforme vocês já viram aqui, nesses 3 nomes específicos que nós apresentamos, Isaac, Esaú e Jacó, o nome tem todo um simbolismo. Aponta para uma perspectiva no futuro, para uma característica específica do indivíduo ou para um contexto histórico do seu nascimento. Então, o nome era muito importante para o contexto judaico, para o contexto hebreu. E Deus se revelou através dos seus nomes, tá? Dos quais nós vamos ver alguns a partir deste momento. E os nomes de Deus podem receber 2 categorias, podem ser divididos em 2 categorias. Os nomes genéricos e os nomes específicos. Os nomes genéricos traz consigo geralmente um título e acompanha um pronome de tratamento, e nós vamos ver isso a partir de agora. E o primeiro nome que eu quero lhes apresentar é o nome de El Elyon, Deus Altíssimo, Deus Altíssimo. Gênesis, capítulo 14, versículo 19 e versículo 20. É o contexto da bênção de Melquisedeque a Abraão. E foi justamente este nome que Melquisedeque utilizou na bênção. Olha só. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, El Elyon, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, ele reitera isso, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, naquele contexto patriarcal, Deus se revelou também com o nome de El Elyon, o Deus Altíssimo, alto, excelente, Deus glorioso é o significado de El Elyon. Mas Deus também se revelou como Elohim. Inclusive, o primeiro versículo da Bíblia já apresenta o nosso Deus com este nome, Elohim. Elohim está no plural e o singular de Elohim é Eloá. E está diretamente associado ao ato criativo de Deus e ao seu cuidado com a humanidade. Gênesis 1, versículo 1, no hebraico diz Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o nome de Deus, Elohim, está diretamente associado ao poder criativo de Deus, ao poder criativo de Deus. Nós vimos aí 2 nomes genéricos. Claro que nós temos vários outros nomes dos quais Deus se revelou, mas nós vamos ver, por enquanto, apenas esses 2 nomes genéricos dos quais Deus se apresentou à raça humana. E a partir de agora nós vamos ver os nomes específicos, E ainda naquele contexto patriarcal, Deus se apresentou como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Isso aponta para um atributo divino, um atributo de ser forte, potente, tá? Poderoso. E ele se apresentou assim para Abraão, e eu gostaria de ler com vocês Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus se apresenta a Abraão com o nome de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E Ezequias Soares, na Teologia Sistemática Pentecostal, ele diz assim: Todo-Poderoso era um nome apropriado para o período patriarcal, durante o qual os patriarcas viviam numa terra estranha e estavam rodeados pelas nações hostis. Eles precisavam saber que o seu Deus era onipotente, um atributo divino que tem o sentido de deter todo o poder. O nosso Deus, ele é todo-poderoso. Num contexto já mais avançado da história dos hebreus,
dos judeus, Deus também se revela com o nome de Adonai, que tem o significado de Senhor, e já está num contexto já mais próximo de Cristo, quando foi feito a primeira tradução, a Septuaginta, nós encontramos ali o termo Adonai, que vem de Adon, meu amo, meu Senhor. Traz o sentido de soberania. Portanto, Adonai significa Senhor, o Senhor que é soberano, o Senhor que governa. E Deus também se revelou de uma forma muito específica ao povo hebreu, através do nome de Iavé. Este nome Iavé já fora traduzido de uma forma já muito especial posteriormente. Nós temos a tradução para Senhor, que é o tetagrama, e o de Re, Vav Re, e aparece cerca de 6.828 vezes nas Escrituras. E significa eu serei o que serei. Então, este tetagrama, Yud Re, Vav Re, significa eu serei o que serei. E está no contexto de Êxodo 3, 11 ao 15, quando Deus, através da sarça, ali se manifesta a Moisés, se revela a Moisés. Erie Asher Erie. Eu serei o que serei. É um convite a Moisés para olhar para o futuro. Enquanto as revelações dos deuses pagãos apontavam para o passado, a revelação de Deus a Moisés aponta para o futuro. E é esta a proposta que Schaeffer traz na sua teologia sistemática. E ele diz assim: enquanto o paganismo repousa quase sempre que exclusivamente sobre as revelações passadas de suas divindades, esse nome testifica, por outro lado, que a relação de Deus com o mundo está num estado de atividade contínua. Ele testifica, especialmente com referência aos povos que se dirigem a Deus por este nome, que eles têm um Deus, em seu Deus, um futuro, diz Schaeffer. Então, o que Deus está dizendo para Moisés é: não olhe para o passado, como os deuses pagãos, deuses falsos, estes, é claro, se revelavam aos seus adoradores, aos seus povos. Olhe para o futuro, pois o nosso Deus é um Deus do futuro, um Deus que se revela hoje, um Deus que se revelará amanhã. E eu quero concluir com vocês citando um texto de Romanos 8,15, que para mim ele é muito pessoal. Ele tem uma proposta muito íntima e eu amo esse texto. Romanos 8,15, Paulo diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Deus se revelou através dos seus nomes. No passado, aos patriarcas, Deus se revelou como Todo-Poderoso. Deus se revelou como o Altíssimo. Deus se revelou de forma específica a Moisés, a Abraão, mas Deus também se revelou através do seu Filho Jesus Cristo. E no Novo Testamento, ou a partir do Novo Testamento, a partir de Cristo, nós podemos chamá-lo de meu Pai. Este é o significado de Abba, Pai. Traz esta proposta, esta conotação mais íntima, mais pessoal. Não é apenas um Deus dos montes, um Deus elevado, um Deus que é soberano e que governa todas as coisas com o poder de sua palavra, com o poder de suas mãos. Agora nós servimos um Deus que é pessoal, que é um Deus próximo, um Deus que se relaciona. E este é o sentido de Abba, meu Pai. Então você pode olhar para os céus e se relacionar com este Deus que se revelou como meu Pai. E Jesus Cristo trouxe isso na proposta
da oração do Pai Nosso, quando ele diz: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então é algo muito próximo, muito íntimo. E eu gostaria de concluir esta aula lhe dizendo: você serve um Deus que você pode chamá-lo de meu Pai, de Paizinho. E é sobre isso que eu gostaria de concluir. E eu gostaria de orar com você dentro desta proposta. Talvez você se sinta sozinho. Talvez na sua história de vida, na sua história pessoal, você não teve um pai que lhe acolheu aqui na terra. Mas eu posso lhe dizer, você tem um pai que estás nos céus, um pai que deseja ser conhecido, um pai que se revelou. E eu gostaria de orar com você nesta proposta. A partir de agora, olhe para Deus com essa perspectiva. Não é um Deus distante, um Deus dos altos, um Deus do trono, mas é um Deus que está perto, um Deus que se relaciona. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, Pai nosso que estais no céu, neste momento nós honramos o Teu nome e glorificamos o Senhor porque Tu és bom. Nós aprendemos nesta aula que o Senhor se revelou, e se revelou de forma específica através do Teu nome. Nós aprendemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, El Shaddai, que é um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus elevado. Mas aprendemos também que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor deseja ser conhecido de forma íntima e particular, como o nosso Abba, o Pai que está próximo, um Pai que se relaciona, um Pai que é íntimo, um Pai que entende as nossas dores, um Pai que se aproxima daqueles que o buscam. E nós glorificamos o Teu nome e clamamos por este Pai, ao nosso Pai. Honramos o Senhor e Te glorificamos por este momento, Senhor, tão próximo, tão bom, que nós estamos compartilhando aqui semanalmente através dessas aulas. Em nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos a Tua bênção. Continue conosco. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e aguardamos vocês na próxima quinta-feira, onde estaremos estudando os atributos de Deus. Até lá! Yeah.